A paz do Senhor, queridos professores, professoras, alunos, crianças, vocês que têm nos acompanhado e têm dado tanto carinho para esse canal, tem muito nos abençoado. Que Deus continue abençoando a sua vida e sejam bênção para nós e nós para vocês. E hoje estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A classe é Juniores, a revista da CPAD, que muito tem abençoado as nossas vidas e a vida dos nossos alunos. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença que tem sido real na nossa vida. Sem Ti nós nada somos. Ó Deus, vem abençoar cada professor que aqui está conosco, Pai, acompanhando esta aula, acompanhando, Senhor, da Tua palavra para passar para os nossos alunos. Venha nos dar graça, sabedoria, que através da Tua palavra sabemos que ela é viva e eficaz. Aquele coraçãozinho que entrou triste, ferido, que possa sair renovado e transformado, ó Deus, e que os professores continuem com dedicação e coragem para fazer a Tua obra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lição 3, Otiniel e os Mesopotâmios. Está na Bíblia Sagrada, em Juízes, no capítulo 3, versículo 9. Nós vamos ler apenas o 9, que diz assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E o povo, é como eu disse na lição passada, era o ciclo, era aquilo se repetindo. Aquele versículo que nós lemos e se repete em outros capítulos. E o povo voltou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Cada um vivia conforme achava que estava correto. Cada um fazia que achava que era reto aos seus olhos. E estavam o quê? Longe dos mandamentos do Senhor. Talvez você leva novamente os mandamentos para os seus alunos lembrarem e entenderem que o povo estava afastado de tudo isso. Estavam desobedecendo, casaram-se com mulheres dos estrangeiros, estrangeiros casaram com filhas deles, os deuses dos estrangeiros começaram a fazer parte do cotidiano desse povo, do povo de Deus. E talvez você possa pegar os 10 mandamentos, eu peguei, colei num papel cartão ou num papelão e depois recortei para que eles possam montar e ler os 10 mandamentos novamente e lembrar, puxa, o povo estava negligenciando a obediência ao Senhor. E também uma caixinha com pedidos de oração, porque nessa lição, esse versículo que eu li, diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É através da oração que o Senhor ouve o nosso clamor. Em 2 Crônicas, no capítulo 7 e versículo 14, vai falar desse clamor. Então você pode levar figuras a respeito de oração, porque os filhos de Israel estavam... O período que eles estavam vivendo era um período que o povo estava numa decadência espiritual, moral. Havia realmente uma anarquia no estado, no país de Israel, naqueles que eram descendentes de alguém que receberam promessa e aliança com Deus e agora estavam vivendo numa situação muito triste, espiritualmente, moralmente, mas quando eles se arrependem, caem em si e se lembram do Deus dos seus antepassados, dos seus pais, avós, quando eles lembram e clamam ao Senhor,
É onde nos diz o memorizando, quando clamamos, quando chamamos. Diz aqui, ó, se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. E sim, clamar, houve um clamor, eles chamaram pelo Senhor, porque eles estavam sendo oprimidos pelo rei da Mesopotâmia. Eu tenho aqui um mapa, simples, mas aqui está a Mesopotâmia, que significa entre dois rios, que é o rio Eufrates e o rio Tigre. E logo abaixo nós temos aqui, ó, Canaã, Jerusalém, Israel. E esse rei descia e oprimia, como ele fez durante 8 anos, esse sofrimento, ao ponto dos filhos de Deus não aguentarem mais e clamarem e se lembrarem do Senhor. E o Senhor está pronto a ouvir, a perdoar. Quando há um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. E na nossa lição, explorando as Escrituras, nós vemos que diz assim, o povo de Israel se esquece das leis, foi o que eu falei. Então o Senhor permite que esse rei oprime eles, para que eles venham a se arrepender, a entrar pelo caminho do Senhor novamente. E esse rei Cusã Risataim, da Mesopotâmia, oprimindo o povo de Deus. Eram povos maus, esse povo dos inimigos. Eles arrancavam dedos do povo, eles judiavam, eles oprimiam. E houve ali toda aquela situação triste para um povo que tinha uma aliança com Deus, para um povo que estava afastado das leis e de um Deus todo-poderoso. Mas nós vemos que quando eles clamam ao Senhor, o Senhor suscita, o Senhor levanta um libertador, um juiz. Não é como os juízes de hoje que estudam, empenham, faz graduações, pós-graduações, doutorados e vão para um tribunal, para uma audiência com aquela roupa preta ou a toga, com o martelinho, né, o malhete, que dizem que no Brasil não usa. Eu nunca participei de uma audiência, ou uma campainha, seja lá o que for. O nosso juiz que nós estamos falando é um juiz diferente, é um juiz escolhido por Deus. O Senhor está procurando, o Senhor quer você, Ele já te escolheu e te separou. Aqui o Senhor levanta Otiniel. Otiniel era sobrinho de Caleb. Caleb era um homem que lutou pelos filhos de Israel, corajoso, destemido, um homem de fé e de confiança a Deus. E agora o seu sobrinho segue os seus passos com ousadia, com coragem. Um juiz que era um libertador, que era um ajudador do povo, que era aquele que liderava, que ia na frente da guerra, que ia na frente da peleja, para que o Senhor cuidasse desse povo. Esse moço aqui, no versículo de número 10, diz que veio sobre ele o Espírito do Senhor. Passemos, queridos professores, aos nossos alunos, que sem o Espírito do Senhor, sem o Espírito Santo, nós não somos nada, porque o Senhor levanta um moço corajoso, mas o Senhor enche dele, enche do seu Espírito. Aí vem força, coragem, determinação para ir até o rei Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, dos sírios, e lutar, e pelejar, e defender um povo que estava sofrendo há 8 anos, debaixo do jugo desse povo, que humilhava os que desprezavam. Mas quando eles clamam ao Senhor, lá em 2 Crônicas 7,14 nos diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a tua terra. No Memorizando diz: se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Salmo 50, versículo 15. O objetivo nos diz que é para nós, professores, ressaltar e dizer para os nossos alunos que Deus ouve o clamor dos seus servos e os livra. Deus levanta Otiniel. O nome Otiniel significa leão de Deus ou a força de Deus. Por isso eu coloquei a figura de um leão, de uma espada, um juiz guerreiro, um rapaz que tinha toda a dedicação de guerrear e lutar pelo seu povo, mas com a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que o Senhor nos prometeu e mandou para estar conosco. É aquele que nos guia, nos dirige, nos orienta, nos protege, está conosco nesta terra, para que os nossos alunos venham a entender que eles não estão sozinhos, que nós não estamos sozinhos nesse mundo, não estamos órfãos. O Senhor mandou o Espírito Santo e aqui o Espírito do Senhor desceu sobre Otiniel. E aí esse leão de Deus, esse moço com a força de Deus, quem vai resistir à força desse Deus vivo e poderoso? Desse Deus que nunca perdeu nenhuma guerra? Jamais ele vai perder a sua guerra e a sua peleja. Trazemos isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, que nós estamos aí em meio a guerras, em lutas, em pelejas, mas a espada do Senhor está conosco. A espada do Senhor é a palavra dele, é a palavra que nos redime e transforma a cada um de nós e aos nossos alunos. É a palavra que consola, que fala, que redime, que restaura. Vemos aí que quando há arrependimento, quando há clamor, quando há lágrimas, coração quebrantado e contrito, o Senhor está pronto a atender e levanta aí Otiniel como o primeiro juiz de Israel. A opressão foi, como eu já disse, 8 anos de opressão, mas o Senhor usa esse moço, sobrinho de Caleb, e Caleb fala que quem vencesse a guerra, né, ia ter a recompensa, a sua filha Axa, como retribuição, como prêmio. Quem luta, quem vence, tem prêmio. Queridos, quando nós estamos vencendo, o Senhor nos dá prêmio, o Senhor nos premia, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós vemos que esse leão de Deus, ele levanta com força, ele se torna genro de Caleb. Somente os vencedores recebem prêmios. E para vencer, precisamos passar o quê? Pela guerra, pela peleja, pela porfia. Só vamos ser vitoriosos quando nós saímos de uma peleja cheios com a presença do Espírito Santo na nossa vida. E esse rei Husam Risataim perde a guerra e o povo de Deus, sob a liderança de Otiniel, saem vencedores da peleja. E houve o quê? Houve paz, houve bonança. Aqui diz no versículo 11, então a terra sossegou 40 anos e Otiniel, sobrinho de Caleb, filho de Quenaz, faleceu. Durante 40 anos, esse guerreiro esteve aí, ó, à frente do povo.
Aqui na nossa revista diz, outro detalhe sobre Otiniel era a sua obediência à palavra de Deus. Ele foi um rapaz que deu ouvidos à palavra do nosso Deus. E por isso ele vai com coragem, lembrando das histórias do seu tio, lembrando dos que ele vencia, aleluia, das bênçãos, dos livramentos, das vitórias que o Senhor tinha dado ao seu povo. Passemos, queridos professores, aos nossos pequenos alunos, que as guerras deles, que eles possam entregar para o Senhor, que eles possam ter o Senhor na frente, que eles possam buscar a presença do Espírito Santo na vida deles. É o que faz toda a diferença, é o que faz sairmos vitoriosos nessa vida. E o ciclo repetia e vinha o que? Fracasso, vinha o que? Pecado, afastamento, esquecimento da aliança com Deus, mas tinha também o ciclo da libertação, o ciclo da vitória, o ciclo de Deus estar levantando juízes, homens prontos para liderar, para guerrear, para estar na frente, para ser mais do que vencedores. Veio o Espírito do Senhor sobre eles, essa intimidade. Falarmos da oração para com os nossos alunos. Quando o povo de Israel, depois de 8 anos de sofrimento e opressão por esse rei da Mesopotâmia, esse povo, eles clamam e o Senhor ouve e suscita e levanta esse libertador que se torna o primeiro libertador, o primeiro juiz de Israel, e houve paz. A paz está chegando, a vitória está chegando quando nós clamamos, quando nós acertamos, pedimos perdão, arrependemos e voltamos aos pés do Senhor. Seja como Otiniel, confia no Senhor, guarda os testemunhos dos milagres que Ele operou no passado e não deixe de orar, ler a palavra de Deus e confiar no Senhor, Deus de Israel, porque Ele sempre provê o livramento para aqueles que temem ao Senhor, que clama, que acredita, que confia e com coragem somos mais do que vencedores, assim como Otiniel foi um guerreiro de Deus, o nome dele, força de Deus, leão de Deus. Vencemos a cada dia nessa terra para chegar na glória e cantando o hino da vitória e sermos premiados. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Muito obrigada.